Quando a gente entra em contato com os conceitos iniciais e princípios de uma disciplina qualquer, é comum que se imagine que aquilo é apenas um amontoado teórico sem tanta repercussão prática. Mas eu garanto a você que quando o assunto é propaganda eleitoral, isso não poderia estar mais equivocado. São justamente esses conceitos iniciais e princípios constitucionais aplicáveis à disciplina de propaganda eleitoral que nos permite navegar por ela sem ingressar em grandes problemas. Meu nome é Luciano, sou especialista em direito eleitoral com mais de 20 anos de prática, sou também mestre e doutorando em filosofia política e hoje nós trataremos justamente dos conceitos iniciais e princípios constitucionais aplicáveis à propaganda eleitoral. Então, indo aqui já para o início da nossa aula, nos encaminhando já para os conceitos, eu gostaria de apresentar para vocês um dos temas mais relevantes que a gente pode tratar nessa seara dos conceitos iniciais, que é onde que a propaganda eleitoral se localiza no ordenamento jurídico. A propaganda eleitoral, uma de três espécies pertencentes a um gênero. O gênero é a propaganda política, como vocês estão vendo aqui, olha. O gênero é a propaganda política. E as espécies são a propaganda eleitoral, a propaganda partidária, que pode ser propaganda partidária para o público externo e para o público interno, a propaganda intrapartidária, e a propaganda institucional. Por que é importante nós sabermos isso? Porque você nunca pode, a título de fazer propaganda partidária, realizar propaganda eleitoral. Nunca pode, a título de fazer propaganda institucional, realizar propaganda eleitoral. Uma não pode penetrar no espaço da outra, elas são como líquidos immiscíveis, não podem se misturar. Se você, por má fé ou desconhecimento, inserir elementos de propaganda eleitoral na propaganda partidária ou na propaganda institucional, você estará em sérios apuros. Isso pode levar, se for um agente público e também candidato, à improbidade administrativa, à cassação do registro do candidato e até mesmo a sua inelegibilidade por 8 anos. Então vejam que não é algo banal, não é algo simples, é algo que nós temos que conhecer muito bem para não permitir que um ingresse no campo do outro. Já dá para a gente ver como é importante ter domínio desses conceitos, o que é propaganda eleitoral, o que é propaganda partidária e o que é propaganda institucional, embora as três espécies façam parte do mesmo gênero, que é a propaganda política. Então, olha, vamos dar um zoom aqui. O que é a propaganda eleitoral, né? Aliás, vamos ver o conceito mais detido um pouco mais à frente. Mas vejam bem, a propaganda eleitoral, ela tem a intenção de captar votos para candidatos e ela é regulada pela Lei 9.504 de 97. Então, aqui já sabemos qual é o diploma que a regula e qual é o seu principal objetivo. A propaganda partidária ela é regulamentada pela Lei 9.096 de 95 e ela não tem nada a ver com captação de votos numa eleição. O seu objetivo é divulgar a ideologia e o programa do partido, né? Então, além dela ser regulada por um diploma diferente, ela tem objetivo diferente também. Não dá para você, por exemplo, no espaço de tempo da propaganda partidária, inserir ali, disfarçadamente ou não, uma propaganda eleitoral que se volta à captação de votos em uma eleição. E a propaganda institucional é aquela regulada lá na Constituição, no artigo 37, parágrafo 1º, que se destina à transmissão de mensagens de cunho educativo e informativo para o público em geral. Então, são agentes ou órgãos de governo que utilizam espaços na mídia para divulgar mensagens de interesse geral, sempre com cunho educativo e informativo. Por exemplo, aquelas campanhas que chamam a população para vacina, que adverte acerca de alguma calamidade pública, coisas do tipo. Então vejam que são muito importante. Essa propaganda institucional tem que ser realizada de modo totalmente impessoal para que ela não promova a imagem do agente público indevidamente, de modo a ele se beneficiar com isso na eleição.
nós veremos todas essas regras de modo mais detido. Mas já dá para você ver aqui que essas três espécies do gênero propaganda política são coisas totalmente distintas e assim devem permanecer, não podem se misturar, né? Aqui nós temos um quadro um pouco mais detalhado, deixa eu mudar aqui para ficar um pouquinho melhor para ver, acho que assim fica, não, acho que do outro jeito fica melhor. Aqui, não, cobriu ali, né? Então, olha, então aqui nós temos um quadro comparativo que já dá para a gente ver o quanto elas são immiscíveis, né? A propaganda eleitoral tem o objetivo de captar votos, a propaganda partidária divulgar ideologia, a propaganda institucional promover atos e serviços públicos. Quem promove a propaganda eleitoral? Candidatos, partidos, coligações e, eventualmente, eleitores. A propaganda partidária, apenas partidos políticos, seja essa propaganda para o público interno, a propaganda intrapartidária, seja para o público externo, quando o partido político tenta arregimentar filiados para o seu quadro. E a propaganda institucional, ela é promovida por órgãos e entidades públicas. E como eu já adiantei, a propaganda eleitoral regida pela Lei 9.504 de 97, a propaganda partidária pela Lei 9.096 de 95 e a propaganda política pelo artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Aqui nós temos então dois conceitos, aliás, mais detalhados da propaganda eleitoral. Eu tirei um do glossário eleitoral do TSE, que está lá no site do TSE, qualquer um pode pesquisar, e outro da jurisprudência. É um conceito jurisprudencial, uma interpretação jurisprudencial, sempre utilizada pelos próprios ministros do TSE. Veja aqui esse conceito do glossário eleitoral. Veja o que ele nos diz. A propaganda eleitoral é aquela que visa a captação de votos facultada aos partidos, coligações e candidatos. Aqui está um pouquinho incompleto, porque na verdade a gente vai ver que o eleitor também pode fazer propaganda eleitoral. E busca, através dos meios publicitários permitidos na lei eleitoral, influir no processo decisório do eleitorado, divulgando-se o currículo dos candidatos, suas propostas e mensagens no período denominado de campanha eleitoral. Então, isso aqui é importante. Vejam que a propaganda eleitoral, ela não se dá a qualquer momento, ela tem um período para ocorrer. No caso, ela inicia no dia 16 de agosto do ano da eleição e vai até o fim do primeiro turno ou do segundo turno, conforme for o caso. Mas o importante é você saber que ela inicia sempre no dia 16 de agosto do ano da eleição. Portanto, você precisa saber que se você, a partir do momento que você entendeu o conceito de propaganda eleitoral, se você realizar a propaganda eleitoral antes do dia 16 de agosto do ano da eleição, você estará realizando propaganda eleitoral antecipada, porque o próprio conceito já diz que ela tem um período denominado para ocorrer, e um período específico para ocorrer. E essa propaganda eleitoral antecipada, ela gera graves consequências para o candidato. De início, são multas que podem chegar até R$ 25.000, de 5 a R$ 25.000, mas a depender da quantidade de propaganda eleitoral antecipada e da qualidade da propaganda eleitoral antecipada realizada, ela pode até mesmo gerar inelegibilidade do candidato por abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação ou abuso de poder político. Então, como eu já havia dito antes, vejam o quão grave é não dominar esses conceitos e, eventualmente, aplicá-los de um modo inadequado. Bom, um outro conceito de propaganda eleitoral também que nos traz alguns elementos interessantes é esse conceito aqui, essa interpretação jurisprudencial, ela está num acórdão do ano 2000, do ministro Eduardo Alckmin, mas tem um trecho aqui bem interessante. Vejam, entende-se como ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, vejam aqui, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública. Sem tais características, poderá haver mera promoção pessoal apta, em determinadas circunstâncias, a configurar abuso de poder econômico, mas não propaganda eleitoral. Então, vejam bem, o que a gente traz desse segundo conceito. A propaganda eleitoral, muita gente pensa que é só quando o candidato pede votos.
tem alguma razão nisso, porque a propaganda eleitoral, como eu disse, tem o objetivo de conquistar votos. Então, se você está pedindo votos, obviamente está fazendo uma propaganda eleitoral. Mas a jurisprudência do TSE entende que ela pode ser feita de modo dissimulado. Então, no período de pré-campanha, no período anterior ao dia 16 de agosto do ano da eleição, o candidato não pode pedir votos diretamente, mas ele pode realizar promoção pessoal. E hoje em dia, como o período da propaganda eleitoral é muito curto, essa estratégia dos candidatos de promover a si mesmos no período que antecede a propaganda eleitoral, ou seja, antes do dia 16 de agosto, é uma estratégia muito válida e necessária, só que ele tem que dominar a técnica. Nós vamos ter aulas especificamente tratando do período de pré-campanha, mas por hora é interessante você verificar que mesmo que você não peça o voto expressamente, mas se você o fizer de modo dissimulado, isso pode ser considerado uma propaganda eleitoral antecipada e não uma promoção pessoal. Não se preocupem, e o assunto fica claro mais adiante, porque a legislação trata dessas questões, do que é permitido e do que é vedado no período de propaganda. No período de pré-campanha, né, no período de promoção pessoal que antecede a campanha eleitoral propriamente dito, mas já fiquem com essa concepção bem consolidada. Antes do dia 16 de agosto, nada de pedido expresso de voto, nada de pedido dissimulado de voto, tá bom? A gente vai estudar lá mais adiante a teoria das palavras mágicas, que agora o TSE desenvolveu, que ele entende como se fosse um pedido dissimulado de votos. Por hora, a ideia é apenas consolidar em vocês que o pedido de voto, ainda que dissimulado antes do dia 16 de agosto, pode levar a sanções. Então, de tudo que nós falamos aqui, ficam as finalidades da propaganda eleitoral, né, que é a conquista do voto, e informar o eleitor sobre a plataforma de governo e o currículo do candidato. E, muito importante isso daqui, ó, a propaganda eleitoral dissimulada ou subliminar, que não pode existir mesmo antes do dia 16 de agosto, mesmo sem pedido expresso de voto. Você vai entender bem o que significa essa propaganda dissimulada, mas aguarde bem, consolide bem essa ideia. Então, por que esses conceitos são tão essenciais? Porque, primeiro, uma vez que você domina o que é propaganda eleitoral, quando ela começa, quando ela pode ser utilizada, o que é promoção pessoal, quando que você vai poder utilizar, quando que você extrapolará o campo da promoção pessoal e ingressará no campo da propaganda eleitoral, você traz segurança jurídica para a sua campanha e isso permite a você usar o período anterior ao dia 16 de agosto para realizar a chamada pré-campanha, que é extremamente importante na atualidade, como eu disse, por conta do curto período de propaganda eleitoral. Se o candidato não sabe trabalhar essa pré-campanha, se o seu agente lá de publicidade eleitoral, de marketing eleitoral, como queira, não souber trabalhar esse período de pré-campanha, certamente ele estará em desvantagem em relação àqueles que já dominaram essas técnicas, esses conceitos e conseguem trabalhar tranquilamente, levando o seu nome ao eleitor muito antes de iniciar a campanha eleitoral, levando o seu nome ao eleitor de modo válido e legítimo. E isso aí gera também uma igualdade de oportunidade, né? Porque, como eu disse, se você não sabe esses conceitos, não trabalha a sua pré-campanha, não entende a diferença de propaganda e promoção pessoal, você não estará em igualdade de oportunidades com alguém que já tem essa concepção muito bem consolidada na sua campanha eleitoral. E aí, então, você vai poder usar a legislação eleitoral como blindagem para a sua campanha e não como um problema que pode te levar, inclusive, à inelegibilidade. Dito isso daí, eu queria já começar então a tratar dos princípios constitucionais aplicáveis à propaganda eleitoral. E quando a gente falar dos princípios constitucionais aplicáveis à propaganda eleitoral, nós temos que ter em mente que há sempre, digamos assim, uma tensão entre o princípio da liberdade de expressão, que deve ser garantido, porque é um direito fundamental, inclusive dos candidatos, mas também dos eleitores, e a necessidade de ser garantida a rigidez do pleito contra fatos sabidamente inverídicos, discursos de ódio, calúnia, difamação e injúria eleitoral e coisas do tipo. Então, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e até mesmo o próprio eleitor, que pode denunciar propagandas irregulares,
precisa sempre ter em mente a necessidade de equilibrar, de um lado, o princípio de liberdade de expressão e pensamento, e do outro lado, a necessidade de garantia de rigidez do processo democrático, do processo eleitoral, que eventualmente vai gerar atritos, vai gerar discussões ácidas, discussões tensas, mas é necessário que se respeitem alguns limites. Então vejam aqui, o que protege, né? O que o princípio constitucional da liberdade de expressão e pensamento protege na propaganda eleitoral? Bom, esse princípio está lá entabulado no inciso 4 e 9 do artigo 5º da Constituição, e veja aqui o que diz esse julgado de 2023 do ministro Raul Araújo. As críticas políticas, ainda que duras e ácidas, então vejam, críticas políticas, ainda que duras e ácidas. Portanto, nas críticas que os candidatos realizam uns contra os outros, eles podem ser duros, eles podem ser ácidos. Quais seriam então os limites? As críticas políticas, ainda que duras e ácidas, mais ancoradas em fatos certos, públicos e notórios, fatos certos, públicos e notórios. Vejam que já está se descortinando aqui um caminho de atuação. Estimulam o debate sobre pontos fracos das administrações públicas e levam à reflexão da população para que procure, entre os possíveis competidores, a melhor proposta para a comunidade. Então, a crítica ácida é admitida? Sim, com certeza. E quando que ela extrapola? Quando que ela se torna, por exemplo, um discurso de ódio, não apenas uma crítica ácida? Justamente quando ela não está ancorada em fatos certos, públicos e notórios. Vejam aqui agora quais são os limites dessa liberdade de expressão e dessas críticas ácidas que está em um outro julgado do TSE, o julgado de 2022 do ministro Alexandre de Moraes. Limites e exceções puníveis. O discurso de ódio e discriminatório, atentados contra a democracia e o Estado de Direito. O que é isso aqui? Atentados contra a democracia e o Estado de Direito são aqueles chamados para que a população desrespeite as normas que emanam das instituições ou pregando o fim dessas instituições, isso é considerado atentado contra a democracia. E o que seriam esses discursos de ódio? Calúnia, difamação, injúria eleitoral, desqualificação pessoal, agressão nua e crua, pura, sem que isso esteja relacionado de algum modo às questões discutidas na campanha eleitoral, apenas a agressão gratuita, todo tipo de fala ou discurso discriminatório por qualquer razão, por origem, raça, etnia, sexo, gênero, tudo isso daí é considerado discurso de ódio. A divulgação de notícias sabidamente inverídicas, a divulgação de notícias sabidamente inverídicas. Nós trataremos desse tema mais adiante, mais detidamente. Por hora, guardem aí na cabeça de vocês, divulgação de notícias sabidamente inverídica extrapola o limite da liberdade de expressão. Mensagens difamatórias, caluniosas e injuriosas, uso de recursos públicos para denegrir candidatos, é aquele candidato que é também agente público, governador, prefeito, ou até mesmo um deputado, está concorrendo à reeleição, está no cargo público e utiliza os recursos públicos para denegrir candidatos. Por exemplo, faz um pronunciamento que, na verdade, está atrelado às funções do cargo que ocupa e utiliza esse pronunciamento para atacar candidatos, sem que eles tenham iguais condições de fazer o mesmo contra ele, portanto, quebrando a isonomia entre os candidatos. E o vínculo comprovado entre o meio de comunicação e o candidato, porque nesse caso aqui ele estará utilizando um recurso que o outro não tem igual acesso, se ele tiver um vínculo comprovado com o meio de comunicação que ele transmite a mensagem dele. E isso, obviamente, gere para ele um benefício, uma vantagem competitiva em relação aos outros candidatos, certo? Então vejam que essa tensão que existe entre o direito fundamental de liberdade de expressão e pensamento com os excessos puníveis não é tão difícil assim de entender e de separar.
se a gente tiver em mente esses dois quadros aqui, o que está protegido e o que está vedado, fica muito claro de se conduzir na campanha, né? A não ser que o sujeito ali na hora do discurso perca a cabeça e tal, mas se ele atuar de forma racional, é fácil separar essas duas coisas aqui, bem fácil. Seguindo aqui adiante, então, né? Eu criei aqui essa barrinha que vocês estão vendo aí na tela, que é mais ou menos como se fosse assim, um potenciômetro que nos ajuda a entender quando que a gente vai passar do limite. Vamos imaginar que o limite seja essa barra dourada aqui, ó, o limite seja essa barra dourada aqui, e você vem fazendo suas críticas aos demais candidatos, né? Aqui protegido aqui pela jurisprudência do TSE, sempre ancorado em fatos certos e notórios, mas fazendo críticas ácidas ao administrador e à administração pública. Chega um ponto aqui que essas críticas ácidas já ingressam no campo da linguagem grosseira. Aí você tem que acender o farol amarelo. Olha, eu já estou usando linguagem grosseira. Por quê? A partir do momento que essa linguagem grosseira deixar de ser simplesmente uma linguagem grosseira e se transformar numa linguagem vulgar ou puramente ofensiva, puramente desqualificadora do candidato, do outro candidato ou dos outros candidatos, aí você já passou para o lado de cá, ó, você já passou para o lado da vedação, para o lado dos excessos puníveis. Então, tenha em mente esse potenciômetro aqui, ó, tenha em mente esse limite. Quando você começar a usar uma linguagem, um gestual meio grosseiro, meio casca grossa demais, já comece a acender o farol amarelo. Olha, eu estou na iminência de passar para o outro lado. Eu estou na iminência de ingressar nas vedações. Estou na iminência de proferir discurso de ódio discriminatório, atentados contra a democracia, fake news, que são as notícias sabidamente inverídicas, ou calúnia, difamação e injúria. No caso da calúnia, difamação e injúria e da fake news, a depender do caso, notícia sabidamente inverídica, você pode, inclusive, responder penalmente, aliás, no discurso de ódio também, né? Você pode, inclusive, responder penalmente e não apenas ser multado pela propaganda eleitoral irregular, mas responder um processo penal que, além da condenação, te levará a uma inelegibilidade de 8 anos. Mais para frente, nós teremos aulas sobre os crimes eleitorais na propaganda eleitoral. Entre eles está aqui a divulgação de fatos sabidamente inverídica, calúnia, difamação e injúria eleitoral. Então, no momento aí mais exaltado, mais cabeça quente, você profere ali uma difamação, uma injúria, uma calúnia e se vê 8 anos inelegível, né? Veja como pode ser grave isso daí. Bom, um outro princípio constitucional aplicável à propaganda eleitoral é o princípio da vedação do anonimato. Por quê? Ora, tudo bem, todos podem fazer críticas ácidas, todos podem entrar em discussões sobre os temas relevantes, mas se você extrapolar aqueles limites, a pessoa prejudicada, o candidato prejudicado, ele tem direito, ele possui o direito a responder aquilo ali. É o direito de resposta, responder aquelas ofensas, aqueles fatos sabidamente inverídicos, aquelas difamações, aquelas injúrias. Ora, só que para que ele possa responder, ele tem que conhecer quem foi o autor dessa propaganda vedada. Por isso, o anonimato, né, o princípio da vedação ao anonimato, que está lá no artigo 5º da Constituição também, ele foi incluído no campo da propaganda eleitoral, lá no artigo 57D da Lei 9.504 de 97, inclusive no ambiente digital, né? Aliás, principalmente no ambiente digital. Então, a, a lei eleitoral ela veda o anonimato, é um dos princípios aplicáveis a ela, vedação do anonimato. E aí a gente tem que fazer aqui, isso é importante, gravem isso, a gente tem que fazer uma interpretação teleológica, né? O TSE já fez essa interpretação. O que que é uma interpretação teleológica? Uma interpretação que se dá de acordo com a finalidade da norma. Como eu disse aqui, a finalidade da norma é que o autor da irregularidade possa conceder tempo para o exercício do direito de resposta. O objetivo é que ele possa eventualmente ser punido, responder civil e penalmente pelo seu excesso. Mas e se houver, digamos, o que o TSE chama de falso anonimato? Porque o falso anonimato é aquela prática de você
a fim de divulgar um fato sabidamente verídico, ao invés de fazê-lo por si mesmo, arregimentar, reunir um grupo gigantesco de pessoas ou de robôs na internet e começar a divulgar aquilo ali por terceiros, por perfis fakes. Ora, do ponto de vista estritamente objetivo, não se trata de uma propaganda anônima, mas ela está anonimizando o seu real autor quando ela se dispersa, ela se capilariza por um exército de pessoas contratadas justamente para essa finalidade de disseminar indiscriminadamente aquele fato sabidamente verídico, aquela calúnia, aquela injúria. Então, o artigo 57D da Lei 9.504 de 97, que nós estudaremos mais detidamente, ele se aplica a essas propagandas que, embora identificadas, elas tenham sido assim pulverizadas, capilarizadas pelo eleitorado ou por robôs na internet, para que a divulgação seja feita de modo que o seu real autor fique anônima. Então, tudo que o artigo 57D aplica à propaganda eleitoral anônima, aplicará também nesse caso de utilização da internet com esse tipo de finalidade. E, como eu já disse, né, o objetivo disso é permitir, o objetivo principal, o direito de resposta para reconduzir a situação original, o ofendido por essas práticas. Vejam que a vedação ao anonimato tem um nuance muito interessante na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que decorre justamente da necessidade de equilibrar esse conflito que eu falei no início, esse conflito que existe entre a garantia, a liberdade de expressão e a necessidade de garantia da rigidez do pleito. Olha só o que diz esse julgado aqui, muito interessante, um julgado de 2010. O TSE tem entendido pela insuficiência da alegação de que o material é anônimo para suspender a propaganda eleitoral, devendo identificar-se a frase ou o artigo que caracterize a propaganda irregular, para que ocorra a suspensão da mesma, resguardando-se ao máximo o pensamento livremente expressado. Ora, se você entendeu tudo o que eu disse até aqui, nós sabemos então que a vedação ao anonimato, o artigo 57D, que garante a punição à propaganda anônima, ele existe para que a pessoa conceda direito de resposta e receba punição pela propaganda irregular. Ora, se a propaganda, apesar de ser irregular, ela não tem absolutamente nada de agressivo, ofensivo, difamatório, calunioso, injurioso, nada de fato sabidamente inverídico, se é um fato verdadeiro, o simples fato de ela ser anônima, essa única irregularidade, não leva à sua remoção, não leva a Justiça Eleitoral a agir contra ela, porque resguarda-se a liberdade de expressão de quem postou aquilo ali, de quem fez aquela propaganda. Ou seja, a finalidade da norma é proteger contra irregularidades e punir o autor da irregularidade. Se a propaganda está anônima, mas não possui nenhum tipo de irregularidade, apenas o anonimato não pode ser utilizado como excusa para retirar a propaganda de circulação. Isso é muito interessante. Pode ser utilizado numa defesa ou pode entrar numa estratégia de defesa, por exemplo. Esta interpretação da Corte ressalta a importância, como eu disse, do equilíbrio cuidadoso entre a vedação ao anonimato e a proteção à liberdade de expressão, certo? Então guardem isso em mente, é um nuance muito interessante na aplicação do princípio da vedação do anonimato na propaganda eleitoral. Então, de tudo que vimos até aqui, fica essa lógica estrutural. O anonimato é proibido para garantir a responsabilização por abusos e viabilizar o direito de resposta. Não havendo outras irregularidades que levem a uma eventual responsabilidade do autor ou concessão de direito de resposta, permanece a propaganda, certo? Isso que eu já falei. Bom, e o último princípio constitucional que eu gostaria de tratar com vocês é a aplicação do princípio da isonomia, do princípio da igualdade na propaganda eleitoral. Ele é aplicável nesses 5 pilares aqui que eu vou tratar com vocês. Ele veda a propaganda antecipada, né? Por quê? Ora,
Se fosse permitido a todos os candidatos realizar propaganda o tempo todo, se não houvesse propaganda eleitoral antecipada, se isso não fosse uma irregularidade, ora, estaria quebrada a isonomia entre os candidatos, porque, obviamente, aqueles que têm mais dinheiro, que conseguem sustentar o custo de uma propaganda eleitoral por mais tempo, começariam mais cedo. Com isso, ganhariam vantagem competitiva em relação aos demais candidatos. Então, esse período de propaganda eleitoral é justamente para garantir a isonomia entre os candidatos, garantir que todos eles tenham, digamos assim, a mesma pista para correr, para que um não tenha um espaço mais longo, não possa se projetar para um espaço maior. O direito de resposta também é uma tentativa de restituir a condição original àquele candidato que foi de algum modo ofendido por uma propaganda irregular, então ele tenta restituir a condição original, portanto, manter em condições de igualdade o candidato eventualmente prejudicado. O horário eleitoral gratuito é também uma aplicação do princípio da isonomia na propaganda eleitoral, portanto, vejam que ele tem um fundamento constitucional. O controle da internet, né, o controle da internet, aqui eu não estou falando, obviamente, de censura, nós vamos tratar da propaganda eleitoral na internet, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: essa regulação que as resoluções do TSE, ali 9.504 de 97, fazem da internet, ela busca sempre, ela é movida sempre por essa tentativa de manter a isonomia entre os candidatos, para que aqueles que possuem mais recursos financeiros, já que é possível gastar com propaganda paga na internet, por intermédio do impulsionamento, por exemplo, de posts, para que aqueles que têm mais recursos financeiros não fiquem na vantagem em relação àqueles que têm uma quantidade menor. Então, existe todo um regramento de como você pode utilizar recursos financeiros na sua propaganda eleitoral na internet. E a vedação de propaganda paga no rádio e na TV. Rádio e TV não permite propaganda eleitoral paga, por quê? Ora, é uma propaganda caríssima no rádio e na TV. Já existe a propaganda eleitoral gratuita. Se houvesse a possibilidade de propaganda paga nesses meios de comunicação, como existe em alguns países, tá, pessoal? O material de origem aqui para essa aula, ele fala lá dos países que ou permitem a propaganda eleitoral paga apenas, exclusivamente, no rádio e na TV, ou mesclam possibilidade de propaganda eleitoral paga com horário eleitoral gratuito. Mas no Brasil é vedado, não pode propaganda eleitoral paga no rádio e na TV, justamente para garantir a igualdade entre os candidatos. E uma outra projeção do princípio da isonomia, do princípio constitucional da igualdade nas campanhas eleitorais, ele se dá nas discussões de gênero, raça, sexo, né, etnias. Por exemplo, todos nós sabemos dessa regra, né? Nós estudaremos ela ao longo das aulas, mas existe lá a regra de que os partidos, ao registrarem os seus candidatos, devem ter no mínimo 30% de um gênero e no máximo 70% do outro gênero, não é sexo, é gênero, tá? Ora, isso aí nada mais é do que uma aplicação do princípio da igualdade. Ah, mas você está falando de registro de candidatura, não de propaganda eleitoral. Sim, eu estou falando de registro de candidatura, não de propaganda eleitoral. Mas vejam, quando você registra 70% de um gênero e 30% de outro, ou 50% de um gênero e 50% de outro, ou 60% de um gênero e 40% de outro, os recursos aplicados na propaganda eleitoral, os recursos liberados pelo partido político para os candidatos devem seguir essa mesma proporção. Então, se eu tenho 60% por exemplo, de candidatos homens do sexo do gênero masculino e 30% do gênero feminino, eu preciso 40% do gênero feminino, eu preciso destinar 40% dos recursos para o gênero feminino, para a realização da propaganda do gênero feminino, 60% dos recursos para a propaganda do gênero masculino, e o mesmo se aplica aos horários de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Então, essa aplicação do princípio da igualdade no registro dos candidatos repercute na propaganda eleitoral, haja vista que ela leva também a uma divisão na exata proporção do dinheiro destinado às campanhas eleitorais pelos partidos. Isso também se repercute nas cotas raciais. Então, nós temos lá, digamos que quando os candidatos fazem a sua declaração lá a sua declaração racial, temos lá
declarados como negros, e aí incluído, tá, pessoal, os pardos e os pretos. Tenhamos lá declarados como negros 50% dos candidatos. Bem, 50% do valor destinado às campanhas eleitorais terá que ir para esses candidatos. Então, eles realizarão a sua propaganda eleitoral, a sua campanha, com 50% dos recursos. Ou seja, a destinação dos recursos que os partidos distribuem para as campanhas eleitorais e, portanto, para a propaganda eleitoral, deve ocorrer na proporção declarada pelos próprios candidatos, na proporção de gênero, na proporção de raça. Sem isso, para vocês verem como é grave infringir esse princípio da isonomia na propaganda eleitoral, sem isso, a, a, todo o quadro do partido, toda a chapa pode ser cassada. Vejam como é grave isso daí. Então, não é algo banal, não é algo que se possa desconhecer, não é algo que se possa desrespeitar, certo? Então, o que eu queria que ficasse dessa aula aqui é o seguinte, dos princípios, né? Os 4 princípios que você tem que observar na propaganda eleitoral. Se você não souber regra nenhuma de propaganda eleitoral, for alguém que está rodado ali na questão da propaganda, se a sua propaganda estiver respeitando a liberdade de expressão, a vedação ao anonimato, a isonomia entre os candidatos e a democracia inclusiva, que são aquelas questões que eu falei para vocês de gênero e de raça, provavelmente a sua propaganda estará correta, tá bom? A gente vai ver que existe uma série de regras, nós trataremos de todas muito detidamente, mas esse é o pontapé inicial. Você precisa aplicar esses princípios na sua propaganda. Se você é gestor partidário, na distribuição dos recursos. Se você é advogado eleitoral, na orientação aos seus candidatos. E se você é candidato, na sua conduta como tal, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso daí. Vamos ficar por aqui. É o que eu tenho a dizer para vocês. Voltem para a próxima aula. Essa foi a aula sobre os conceitos iniciais e princípios aplicáveis à propaganda eleitoral. Um abraço a todos.